E aí, galerinha? Vamos entender melhor a ciência? Bora lá! Bom dia, pessoal lindo! Beleza? Mais uma aula falando sobre saúde e mecanismos de defesa, parte 2. Vamos falar hoje sobre mecanismos de defesa específicos. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Esse tipo de mecanismo pode ser observado quando o sistema imunológico, além de ser capaz de identificar o micro-organismo que o invadiu, chamado antígeno, vamos gravar esse nome agora, antígeno, porque eu vou falar muito agora de antígeno e de anticorpos, apresenta um efeito memória, tá, pessoal? Ou seja, o agente patogênico na primeira infecção é memorizado pela célula e em infecções posteriores é reconhecido, resultando numa defesa mais rápida e eficaz. Como isso funciona? Eu tenho a minha célula aqui no meu corpo, aí me vai lá o antígeno e entrou no corpo, beleza? Aí essa célula vai começar a criar alguns anticorpos para combater aquele antígeno. Show? Antígeno, pessoal, corpo estranho, tá? Anticorpos, defesa do organismo, beleza? Antígeno, corpo estranho e anticorpos, defesa do organismo, tá bom? Vai produzir, no caso, o anticorpo para aquele antígeno específico, tá bom? Tem até um efeito chamado, que a gente brinca, chamado chave fechadura, tá bom? Para cada antígeno vai ter um anticorpo específico. Gravar isso, tá, pessoal? O anticorpo só vai funcionar se for específico para aquele antígeno, para aquele corpo estranho, beleza? Por que chave fechadura? Porque eles se encaixam perfeitamente, o antígeno com o anticorpo, e o anticorpo destrói aquele antígeno. É para isso que foi feito, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar então. Depois que isso é feito, tá? A célula tem uma capacidade de memorizar aquele antígeno. Então, da primeira vez, essa reação é mais lenta. Primeira vez que esse micro-organismo entrou no corpo, esses anticorpos são produzidos de maneira mais lenta. Depois, quando isso acontece pela segunda vez, a nossa célula tem a capacidade de memorizar e já identificar. Aí olha lá para aquele antígeno e fala assim, eu conheço você, né? E começa a produzir mais rápido aquele anticorpo para combater aquele antígeno, beleza? Vamos prosseguir então, galera. A defesa pode acontecer quando os anticorpos se encaixarem nos micro-organismos, imobilizando e destruindo-os em seguida, ou quando um leucócito do tipo linfócito T, grava também, porque nós vamos falar futuramente de linfócitos B e linfócitos T. Nesse caso agora a gente vai falar especificamente do linfócito T, mas pode gravar também, que isso é importante, tá, pessoal? Cai muito igual também, tá? São enviados para destruir especificamente o organismo invasor. Show? Tranquilo? Até agora tá tranquilinho. Vamos continuar. Medicamentos antivirais, antibióticos ou antimicóticos podem até contribuir com as reações de defesa do corpo, mas se o organismo estiver bastante delimitado, não serão capazes de resolver o problema. Vamos lembrar que muitas vezes o médico aplica lá um antibiótico, por exemplo, e nosso corpo não responde, porque nosso corpo está muito debilitado, beleza? Então, nosso corpo tem que estar tranquilo para que isso ocorra. Lógico que os medicamentos têm que ser dados, beleza? Tem que ser dados. Mas nosso corpo tem que reagir e responder àqueles medicamentos. É por isso que muitas vezes a gente fica olhando aí, a gente vê os filmes aí e fala assim, fulano de tal não conseguiu, não está respondendo um antibiótico tal, não está respondendo, até que nosso corpo consiga, no caso, responder e a gente começa a melhorar, beleza? Então vamos lá então, pessoal. Vamos falar agora sobre alergias, tá bom, pessoal? Vamos falar agora sobre alergia, tá bom? É um mecanismo também de defesa específico, tá? A alergia é um mecanismo de defesa também específico. Acontece quando o sistema imune é capaz de produzir anticorpos contra antígenos, geralmente inofensivos, como alguns alimentos, corantes, pólen e mesmo alguns medicamentos, gerando sintomas incômodos como urticária e asma. Aí eu volto de novo aqui, lembrando que eu estou falando de antígeno de novo, pessoal. Antígeno, no caso, é o anticorpo, é o invasor aqui, tá? O antígeno é o invasor, beleza? Aí, eu estou falando de alergia,
Nesse pedacinho aqui eu tô falando para vocês que a alergia é incômoda no caso, né? Mas alguns podem falar assim, mas alergia mata sim, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte aqui, que a gente, o antígeno pode até não ser perigoso, né? Tem gente que tem alergia à poeira, né? A poeira não é perigoso, né? Para a maioria das pessoas não é, mas para quem é alérgico à poeira é perigoso. Quando você vai no médico, o médico pergunta assim, você tem alergia à dipirona? Né? Pô, dipirona é um remédio para combater dor, né? Mas você pode ter alergia, isso pode causar um problema para você, tá? Então, nessa parte aqui de alergia, é para deixar bem claro que a alergia, na verdade, é uma defesa, um mecanismo de defesa específico, tá, pessoal? Alergia é um mecanismo de defesa específico, né? Alergia pode levar à morte? Pode levar à morte, né? Mas pode levar à morte em que situação? Nessa situação aqui, ó. O choque anafilático. Isso ocorre quando? Ó, o choque anafilático é a forma mais grave da alergia. Ela pode ser causada quando o alérgico ingere o antígeno. Botou alérgico aqui, pessoal, é que ele vai combater, no caso, o corpo estranho qualquer, né? Sendo micro-organismo ou não. Pode ser uma poeira, por exemplo, né? Ou recebe por inoculação. Com a reação alérgica, como a reação alérgica não depende da quantidade de antígeno absorvido, o choque pode ser causado por uma picada de escorpião, que levará a uma liberação intensa, aí já é muito grande, cheia de histamina, né? Vai encher o corpo de histamina, que acarretando a falta de ar, asfixia, por edema de Grote, vasodilatação generalizada e queda de pressão, aí sim, podendo levar à morte, tá bom? Então, assim, tem pessoas que, vamos supor, eu mesmo, por exemplo, se uma abelha me picar, vai doer um pouquinho, né? Um inseto me picar, vai doer um pouquinho, porque eu não tenho alergia a nada, né? Mas tem pessoas que um mosquito pica, né? Um mosquito pica, uma formiguinha pica e já fica lá um caroçozinho lá, grande lá, tal, um edemazinho, que na verdade aquele edemazinho é um mecanismo de defesa, tá, pessoal? Aquele edemazinho é que o mecanismo de defesa, ele entendeu aquilo que entrou como estranho, muito estranho, e foi lá e começou lá a mandar alguns mastócitos, por exemplo, que a gente viu antes um pouquinho, para aquela região, né? E vai começar a combater, tá bom, pessoal? Então, o alérgico, alergia no caso, tem os alérgicos, e a alergia no caso é um mecanismo de defesa específico, tá bom? Vamos falar agora sobre imunização. Imunização, pessoal, imunização. Imunização, como vimos, nosso corpo possui barreiras naturais, muralhas e mecanismos de defesa, exército. Apesar de todo esse aparato, porém, pode haver situações que o nosso exército não são suficientes para combater os invasores. Agora, com a evolução da ciência, podemos desenvolver formas de fortalecer esses exércitos e proteger de forma mais eficaz. Chama-se isso imunização, toda técnica capaz de tornar um organismo resistente a doenças infecciosas. A imunização pode ser de dois tipos, natural ou adquirida, em ambos os casos ativa ou passiva. Forma natural é ativa quando conferida pelo próprio corpo por meio de uma reação espontânea na produção de anticorpos para a defesa de micro-organismos agressores. Por exemplo, quando ocorre uma infecção de garganta, ou seja, ocorre após a exposição de um antígeno, lembrando que, de novo, antígeno, corpo estranho, tá? Produzindo anticorpos contra ele. Pessoal, é simplesinho. Vamos supor, o anticorpo veio, qualquer anticorpo entrou, quando chegou aqui na garganta, ficou aqui, fixou na garganta, o meu organismo vai começar a criar alguns anticorpos para poder combater aquele antígeno, ou seja, aquele invasor. E com esse anticorpo que está sendo produzido aqui, o meu organismo vai começar a ter aquela célula memória. Toda vez que esse anticorpo invadir de novo o meu organismo, né,
o meu corpo, meu organismo vai criar, no caso, um anticorpo específico para aquele antígeno. Como eu falei antes, entendeu? É tranquilo isso. Essa é o exemplo que eu estou dando aqui para vocês agora. Isso, no caso, seria a forma passiva, né, dessa proteção, ou seja, dessa ajuda a mais. Já na forma passiva, ocorre quando o anticorpo são transferidos de um organismo previamente imunizado para um não imunizado de forma natural. Por exemplo, o bebê ele recebe da mãe diversos anticorpos na placenta durante a gestação e pelo leite materno durante a amamentação, tá? Esse é um tipo também de transferência também, um jeito de imunizar melhor, de transferência também de anticorpos passando da mãe para o bebê, tanto durante a gestação como também durante a amamentação, tá bom? Agora vamos botar dois tipos de imunização aqui, pessoal. A imunização adquirida ou artificial, ela pode ocorrer de maneira passiva ou ativa. Agora, essa imunização na forma passiva, de efeito temporário, isso é rapidinho, acontece quando há a introdução de anticorpos produzidos por outro organismo, chamado soro. Galera, ela é rápida, porque o soro nada mais é do que, vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu sou picado por uma cobra, né? Eu preciso de um anticorpo rápido do meu organismo. Meu organismo não vai produzir esse corpo suficiente para me salvar, tá? Se essa cobra for muito venenosa. Tá? E aí o que eles fazem? Em vez de dar vacina para você criar um anticorpo, eles já pegam o soro, que já é um anticorpo pronto, né? E injetam no seu organismo. Aí esse anticorpo vai lá agir contra o veneno da cobra. Aí como esse soro é produzido, né? Antigamente, e ainda é produzido, você pega, no caso, o vírus mesmo, ou seja, o veneno da cobra, já que estamos falando de cobra, pega o veneno da cobra e injeta num animal maior. Esse animal maior, vou dar um exemplo aí, lá um boi. Esse boi vai começar a criar anticorpos, eles vão tirar esse anticorpo do boi, já vai ser o soro já é um anticorpo pronto, e vai ingerir na gente. Né? No meu caso, né? Em mim, que eu fui mordido pela cobra, tá bom? Então o soro seria isso, entendeu? E é uma imunização rápida, temporária, né? Logo depois que eu for salvo da picada da cobra, aquele anticorpo vai junto, vai embora, acabou, não tem memória nisso daí não, tá? E a outra forma, além do soro, na forma ativa, acontece através da administração de vacina, que contém um fragmento dos antígenos ou próprio vírus enfraquecido ou inativo. Aí como isso acontece? A vacina que nós tomamos, ele já tem um vírus, né? Aí a intenção é fazer o quê? Fazer com que aquela célula, lembra a célula de memória? Então aquela célula, ela gera uma memória para poder combater posteriormente o vírus, né, que vai entrar no nosso corpo, a bactéria ou outro tipo de antígeno qualquer, tá? E como é feita essa vacinação? A vacinação é assim, eles pegam o vírus enfraquecido, né, ou inativo, e colocam no nosso corpo. E esse vírus não tem uma carga viral, né, para poder fazer com que você adquira uma doença, tá? Ele só vai fazer com que o seu corpo crie anticorpos e células de memória para quando aquele vírus vier de forma ativa, né, o seu corpo já tem células de memória, já tem aquela memória já e vai criar anticorpos de uma maneira mais rápida e eficaz, tá? É para isso que serve as vacinas. Essa lorota que alguns contam aí que vacina faz mal, que não pode tomar vacina, que vacina é teoria da conspiração para matar todo mundo. Pessoal, isso é fake, tá? Nada a ver. Vacina é bom, testada, comprovada cientificamente, aprovada, não tem problema nenhum em tomar. Beleza? Então, a diferença de soro para vacina, que fique bem claro, vocês têm que saber isso, tá, pessoal? Soro, tá? E a gente vai pegar já de um organismo que já tenha já esses anticorpos e vai tirar desse organismo e vai colocar na gente uma ação mais rápida, tá? E temporária. Vacina, aí vão introduzir na gente, no caso, antígenos enfraquecidos ou inativos, eles vão criar, no caso, anticorpos e a nossa célula vai criar uma célula de memória
tá? E essa célula de memória já vai ter lá as características daquele antígeno para quando a gente for infectado, agir de uma maneira mais rápida e eficaz. E isso, no caso, de forma mais duradoura. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Nós vamos partir agora, no caso, para outro assunto, que vai ser, no caso, a contraindicações. Show? Agora, pessoal, nós vamos dar uma passada rápida sobre o sistema linfócito e linfático e a imunidade, tá bom? Rapidinho. Só uma breve explanação. Depois vamos estudar isso um pouco mais a fundo. Participante ativo da imunidade adquirida, o sistema linfático realiza um trabalho em equipe junto com o sistema circulatório. O sistema linfático consiste numa rede de vasos de pequeno calibre, constituído de gânglios linfáticos ou linfonodos, baço e linfa. Tá bom, pessoal? Vamos falar agora dos gânglios linfáticos, tá? Os gânglios linfáticos consistem em uma área dilatada nos vasos linfáticos denominado linfonodos. A gente já falou sobre linfonodos antes, né? Eu falei que tinha que prestar atenção, que cairia direto. Esses podem ser encontrados em maior concentração no abdômen, no peito, no pescoço, nas axilas, nos joelhos, nos cotovelos e nas virilhas. Pessoal, essa informação é importante, tá bom? E eu vou explicar um pouco de porquê daqui a pouco. A função dos gânglios é produzir leucócitos ou glóbulos brancos, elementos do tecido sanguíneo responsável pelo combate, por exemplo, de vírus e bactérias nocivas que invadem nosso corpo, tá? Aí, pessoal, olha como acontece. Por que eu falei que isso é importante? Essas regiões aqui são importantes, né? Quem já não teve uma íngua na vida, né? Aí, quando você tem uma íngua, aí você fala, mãe, eu tô com a íngua. Ela fala assim, você deve ter alguma coisa infeccionada. Justamente por isso mesmo, né? Olha só, cotovelo, axilas, virilha, são lugares onde não ínguas, no caso, né? Por que isso? Porque nesses lugares que estão justamente, no caso, a parte do gânglio linfático, tá? E é nessa parte aí que vai acontecer, no caso, o combate aos agentes infecciosos e vai criar, lembra que eu falei que cria um calombozinho e tal? Isso faz parte do nosso controle do sistema imunológico? Então, nessas regiões que dão justamente por causa disso. A bactéria vai lá, nociva à saúde, os gânglios linfáticos, que trabalham, no caso, esse sistema linfático todo trabalha junto com o sistema circulatório, joga para lá, no caso, os linfócitos vão para lá, né? Eu já falei que os mastócitos vão para lá, e mensagem sobre aquilo, sobre essa estrutura, cria aquele caroçozinho que incomoda, que normalmente são as ínguas, tá bom? Então, esses locais aqui, é importante vocês saberem que os gânglios linfáticos estão localizados nesses lugares, tá bom? Do abdômen, tá? Até a virilha, do jeito que eu botei aqui, beleza? Vamos falar agora rapidamente sobre o baço. O baço é outro órgãozinho que trabalha com o sistema imunológico maneiro também, tá? Ó, o baço consiste em uma concentração maciça de gânglios em contato direto com a circulação sanguínea. O baço possui a seguinte característica. Eu botei uma característica só. Possui a cor arroxeada e forma ovoide. Localiza-se no abdômen, logo atrás do estômago. Tá bom? Então, qual é a localização então do baço? Tá? Ele está localizado no abdômen, né? E atrás do estômago. Diferente dos gânglios linfáticos que estão em vários lugares do nosso corpo. Tá bom? Desde cima, dos membros superiores até os membros inferiores. Naquela partezinha ali embaixo ali, tá? Ó, o baço exerce várias funções, entre elas, filtrar todo o sangue do organismo, eliminar da circulação todas as partículas estranhas, tais como bactérias, funções fagocitárias, fabricar hemácias, linfonodos, monócitos, nos fetos e entre outras coisas que eu não vou falar agora para vocês, tá bom? Então, essa parte aqui tá tranquila para vocês. Agora nós vamos falar um pouco sobre a linfa, tá bom? Show? A linfa, pessoal. A linfa é um fluido esbranquiçado
de composição semelhante à do sangue, porém sem hemácias, formado por plasma, leucócitos e gordura. É responsável pelas seguintes funções, pessoal. Essas 4 funções aqui são as funções que elas são responsáveis. Promover a contínua drenagem dos metabólitos, catabólitos e água nos espaços intersticiais e intercelulares, reintegrar as partículas do sangue, conduzir ao sangue os elementos que atravessam a mucosa intestinal no processo de digestão, aí por exemplo, eu coloquei ali a glicose, defender o organismo das agressões de bactérias e agentes tóxicos, conduzindo para os linfonodos, e lá dos linfonodos serão destruídos, tá bom? Essas são, no caso, a parte responsável pelo linfonodo, tá bom? Lembrando que, assim, apesar de ser semelhante à composição sanguínea, não tem a parte da hemácia, tá bom? Só isso, pessoal. A gente encerra por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido. Caso tenham alguma dúvida, é só me perguntar, que eu estarei à disposição para estar respondendo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e a família de vocês. Um abraço.